Graças e paz, irmãos. A palavra que eu tenho aqui para vocês, ela se situa em Gênesis, em torno do capítulo 34, mas que usa o contexto antes e depois dele. O capítulo 34 de Gênesis, ele é a história da única filha de Jacó, que se chamava Diná. Ela foi olhar a terra que estava à volta dela, e aí descobriu lá a cidade de Siquém, onde tinha também Siquém, que era o filho do dono dessa cidade, que se namorou ela, naquela época isso era um enorme escândalo, o fato dele ter fornicado com ela, tido relações sexuais, fora do casamento. Hoje em dia, o pessoal bota como normal isso aí, naquela época era um escândalo. Então, o pessoal não gostou nem um pouco disso, dos filhos de Jacó, dos irmãos dela, mas assim, ele quis corrigir o erro, ele quis se casar com ela, ele não é meio que deu, assim, aquela palavrinha quando realmente o cara vai na mulher totalmente sem nenhum consentimento, vou usar a palavra porque sabe, né? O que acontece em relação aos algoritmos. Mas enfim, você entendeu. Começa com a palavra. Não foi isso que ele fez. Ele tentou corrigir, falou com os pais, disse que queria ela como mulher dele, que ia oferecer ainda, ó, nossa terra está diante dos seus olhos, a gente pode aqui comercializar, ter, dar nossas filhas para vocês também, a gente se aparentar, enfim, oferecer uma parceria econômica e social. E eles aceitaram. Aí Simeão e Levi, que eram dois dos filhos de Jacó, que estavam extremamente irritados com o que aconteceu com a irmã deles, eles ofereceram que eles tinham que se circuncidar primeiro, que era a tradição que Deus colocou para distinguir os israelitas do todo o resto, para que eles pudessem tornar uns deles. E eles aceitaram, todos eles chegaram, circuncidaram o pessoal lá de Siquém todinho, e cumpriram a parte deles do acordo. Mas aí, enquanto eles ainda estavam com dor, por causa do procedimento da circuncisão, que não era nenhuma caminhada no parque, Simeão e Levi simplesmente massacraram a cidade toda e tomaram Diná de volta. E aí nós temos dois pontos importantes aqui. Você vê a enorme traição que dois dos filhos de Jacó fizeram de um tratado que eles tinham feito de boca para boca, um tratado de confiança entre duas partes, a parte de Jacó e a parte de Siquém. Por que isso é um grande problema? Porque o servo de Deus, nós temos que ser capazes de cumprir contratos, desde que sejam contratos bons e justos, claro. Você também não vai assinar um contrato que você só acontece coisa ruim com você, se for possível você evitá-los. Mas um tratado desses, onde você usa seus direitos, deveres, obrigações e há um benefício mútuo, é totalmente moral e ético você manter o seu lado do contrato. Eles simplesmente, traiçoeiramente, romperam com a desculpa, não, mas não fazeriam. Eles fizeram mal à nossa irmã. Não tinha isso. Já tinham feito acordo, o cara tinha tentado consertar. Isso não é uma postura de alguém que se coloca como representante de Deus. E aí eu quero destacar dois pontos importantes aqui. Três, na verdade, três versículos. Primeiro é o antecessor, que foi em o capítulo 33 de Gênesis, versículo 18 e 19. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, ou seja, o Amor, que era o dono da cidade de Siquém, esse rapaz aí, que gostou da Diná, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ou seja, eles eram forasteiros e compraram um campo lá e moravam ali. Eles eram visitantes. Aí vem agora versículo 30 do capítulo 34. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grande apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Jacó estava formando o Estado de Israel. Não havia Estado de Israel, era a sua família dele. Deus mudou o nome dele para Israel, antes de ele encontrar com Esaú, e Israel estava sendo formada ali, da sua família. E já no início, esses dois filhos deles cometeram essa transgressão moral e ética, esse crime, esse homicídio, esse genocídio contra a cidade, a traição ainda. E como Jacó disse, eles iriam ser um alvo dos povos vizinhos. E seria justo. Porque imagina você numa vizinhança, de repente recebe uma pessoa nova que vai morar na tua rua, aí você lá visita, traz um bolinho, bem-vindo, tá, vamos conversar, vamos se ajudar, vamos entrar no mesmo grupo de zap. Aí essa pessoa propõe uma aliança, aceita, mas aí de repente ela chega
de repente, com uma arma, sai invadindo cada casa, mata todo mundo, rouba e volta para casa dela. Aí imagina os bairros vizinhos. Você acha que os bairros vizinhos vão aceitar de bom grado uma pessoa como essa? Não vão chamar a polícia ou até fazer justiça com as próprias mãos? Pois era exatamente esse o caso aqui. Eles chegaram como visitantes, compraram um campo, fizeram uma aliança e depois 2 dos filhos romperam a aliança. Então o risco era enorme e era justo que eles fossem punidos. Mas aí vê a diferença do homem de Deus no ato. Jacó, no capítulo 35, essa história é encerrada com o seguinte, no versículo, a partir do 2. 35, 2 em diante. Disse, pois, Jacó da sua casa e a todos que estavam com ele. Isso foi logo após que isso aconteceu. Livrem-se dos deuses estrangeiros que está entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estranhos que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó se enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Você vê que já foi perto do local onde eles fizeram esse massacre. Quando eles partiram, a partir do versículo 5, essa é a chave. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Lembre-se, eles cometeram um crime gravíssimo, traição de contrato seguido de um massacre homicida, um genocídio. Eles mereciam, pelo menos o Simeão e Levi, serem mortos também. Mas aí a atitude de um pai de família, um homem de Deus, tomando a frente, vamos corrigir isso aí, vamos tirar os deuses estranhos, vamos acertar os nossos passos. E a liderança dele fez com que eles não fossem destruídos e assim a nação de Israel fosse preservada e ficasse até o dia de hoje. Porque a nação de Israel veio de Jacó, veio da descendência de Jacó. Então essa é a lição sobre a responsabilidade dos nossos atos, o com que atos feitos no calor do momento, mesmo que pareça bom, não, eles fizeram mal à minha irmã, mas os fins não justificam os meios. Não é porque fulano vacilou em uma coisa comigo, que você vai simplesmente fazer justiça com as próprias mãos. Sabedoria. Cumprir acordos. E, acima de tudo, quando acontecer algo ruim, vocês, líderes, pais, chefes, e que for, tomar a frente, ter a hombridade de consertar a casa e corrigir. Então, a lição sobre responsabilidade e liderança. É isso. Eu espero que tenham gostado. Deus abençoe. Como eu sempre falo, a verdade é uma só. Valeu!